E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vaz e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo aqui sobre qualificação técnica em licitações, tá? Então, primeiramente, o que é qualificação técnica em licitações? Vou dar um exemplo simples aqui. Você quer construir a casa dos sonhos, então está em busca de um engenheiro e de um mestre de obra e até de pedreiros. Você vai procurar um engenheiro, um pedreiro e um mestre de obras que já fez alguma casa similar à sua ou um que não tem experiência ainda na construção da casa, do projeto que você quer executar. É lógico que você vai procurar uma pessoa que tem uma certa expertise com aquilo. Na administração pública é a mesma coisa, pessoal. Ela vai em busca de profissionais que têm uma certa experiência, tá certo? Então isso chama-se qualificação técnica. E nós temos a qualificação técnica profissional, tá? Dentro da qualificação técnica profissional nós temos a subdivisão em pessoa física e pessoa jurídica. A qualificação técnica profissional da pessoa física é aquela que o ser humano tem com o decorrer do tempo. Por exemplo, professor Vaz, eu fiz especialização em licitações e contratos e trabalhei por 20 anos na administração pública federal com licitações e contratos. Então eu tenho um somatório de conhecimento teórico com experiência prática na área de licitações. Então a minha qualificação técnica como pessoa física é essa junção entre a teoria e a experiência, o conhecimento prático, tá? Agora imagina que eu deixo de trabalhar dando aula com licitações de forma autônoma, né? E vou fazer parte de um quadro técnico de uma empresa. Então, a qualificação técnica profissional da pessoa jurídica vai ser a soma dessa qualificação técnica minha com as qualificações técnicas de outros profissionais dessa empresa, entenderam? Então, por isso que a qualificação técnica profissional nós temos de pessoa física e qualificação técnica profissional de pessoa jurídica, que nada mais é do que o somatório das qualificações técnicas daquelas pessoas físicas que integram o quadro técnico daquela empresa, tá bom? Agora nós temos a qualificação técnica empresarial, ou também como é popularmente chamada, qualificação técnica operacional. Aí é um pouquinho diferente, por quê? Porque está relacionado à gestão, à gerência dessa empresa. A gerência e a gestão de quê, professor? Não só da qualificação técnica profissional, daquele quadro técnico seu, como de material também, tá? Então a qualificação técnica empresarial ou operacional, ela envolve se aquela empresa ela tem condições de executar aquele serviço, levando em consideração o corpo técnico dela, maquinário, equipamento, instalações e assim por diante. Isso chama-se qualificação técnica operacional. Agora eu pergunto para vocês, toda licitação é obrigatório solicitar qualificação técnica, seja ela profissional ou operacional? A resposta é não. Por quê, professor? Porque a Constituição Federal, pessoal, no artigo 37, inciso 21, ela estabelece que as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica em licitação devem ser somente as mínimas necessárias ao cumprimento da obrigação. Então, o gestor público que lança o edital de licitação sem se atentar para o artigo 37 da Constituição, ou seja, ele tem que analisar se é necessário, para fins de cumprir aquela obrigação, resolver aquele problema administrativo, ele exigir uma qualificação técnica ou não. Por quê? Porque isso restringe a competitividade. Então, o correto é o órgão público motivar no edital de licitação a exigência dessa qualificação técnica. Ou professor, e se o edital não trouxer isso? Ele está passível de ser impugnado, porque é um vício insanável, tá certo? Ô professor, e se não tiver motivado, de quem que é o ônus da prova? Quem tem que provar que realmente aquela exigência é necessária ao cumprimento da obrigação? É a administração. Por quê? Porque a Constituição Federal já deu a regra do jogo, ou seja, é para ser cobrado como exceção e não como regra geral, tá certo? Então, fica a dica aí
fica atento com relação à qualificação técnica, seja ela profissional ou gerencial, tá certo? Os editais, a nova lei de licitações, ela continua exigindo, inclusive a lei 866, tinha-se uma polêmica entre doutrina e jurisprudência, o TCU bateu o martelo que também era prevista a qualificação técnica operacional. Na nova lei de licitações é previsto, só que tanto profissional como empresarial, elas são exceções, tá ok? Como é que é exigido isso? Existem várias formas, tá? A gente vai abordar depois em outros vídeos, mas geralmente se pede atestado ou certidões, né? Que comprove a experiência daquela empresa, né? Para aquela comprovação, no caso do atestado de capacidade técnica gerencial ou operacional, tá bom? Ou seja, qualificação técnica empresarial, tá bom? E existem outras formas, como a comprovação de ter nos seus quadros não permanente, né? A gente vai abordar isso depois. Aqui a empresa tem que comprovar que tem profissionais capacitados a executar aquela obra, aquele serviço, tá? Não precisa ter um vínculo permanente, pode ser um simples contrato, isso aí já é jurisprudência do TCU. A empresa não precisa, antes de saber se vai ser a vencedora da licitação ou não, ela contratar um engenheiro para poder participar da licitação. Não precisa isso, tá certo? Mas isso aqui é assunto para outra aula, para outro vídeo, para não ficar muito longo. A gente vai ficando por aqui. Espero ter ajudado. Fica a dica aí para vocês. Um forte abraço e até nossa próxima dica na área de licitações e contratos.